Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite aos senhores. No vídeo de hoje nós vamos começar o estudo da segunda parte aqui do módulo da tutela executiva. Nós vamos começar vendo os procedimentos executivos em caráter meramente ainda introdutório. Como os senhores sabem, nós estamos aqui tratando do módulo da tutela executiva. Na primeira parte nós superamos o estudo da teoria geral da execução. No último tópico nós vimos as defesas do executado. Nós vamos começar no vídeo de hoje. Eu vou lhes apresentar quais sejam os procedimentos executivos. Pois bem, como nós vimos na primeira parte da teoria geral da execução, o procedimento executivo ele varia a depender tanto da obrigação a ser executada em juízo, quanto da espécie de título executivo. Os senhores sabem que as obrigações podem ser de dar, fazer, não fazer ou pagar quantia. Na verdade, as obrigações são de dar, fazer e não fazer, conforme estudado lá no direito civil. No processo civil, nós passamos a uma divisão de um modo distinta, né? A gente trata a obrigação de entrega de coisa. Uma segunda espécie de obrigação é a obrigação de fazer e não fazer. O Código regulamenta ela junto. E uma terceira espécie de obrigação é a obrigação de pagar quantia. No direito civil, no direito material, a obrigação de pagar quantia é uma subespécie da obrigação de dar dinheiro. Então perceba que a gente divide a obrigação de dar do direito material em obrigação de entregar coisa diferente de dinheiro e de pagar quantia, entregar dinheiro, e nós juntamos o que no direito material são duas espécies de obrigação, fazer e não fazer, numa só. Ok? Então, a nível de processo civil, as obrigações podem ser de entrega de coisa, fazer e não fazer e pagar quantia. E os títulos executivos, por sua vez, podem ser títulos executivos judiciais ou títulos executivos extrajudiciais. Então nós vamos fazer uma combinação, né, entre os procedimentos executivos com as modalidades de obrigações e as modalidades de título executivo. Então nós teremos obrigação de entrega de coisa, tanto iniciada por título executivo judicial, o cumprimento de sentença, quanto iniciada por título executivo extrajudicial. A obrigação de fazer e não fazer, aquela iniciada por título executivo judicial, cumprimento de sentença, e aquela iniciada por título executivo extrajudicial, processo autônomo de execução. E também a obrigação de pagar quantia, aquela inaugurada por título executivo judicial, cumprimento de sentença, e aquela inaugurada por título executivo extrajudicial, o processo autônomo de execução. Ainda temos modalidades especiais de procedimentos executivos, como o procedimento executivo da obrigação de pagar alimentos, o procedimento executivo no qual tem a fazenda pública como ré, como executada, né? Nós temos um procedimento diferente, já devem ter ouvido falar que a fazenda pública não paga por penhora, mas paga por precatório, falaremos sobre isso. E temos o procedimento executivo especial, quando a fazenda pública ela é credora, mediante inscrição em dívida ativa, que é regulado pela lei de execuções fiscais, são as execuções fiscais. Eu vou lhes apresentar aqui, então, desse vídeo introdutório, as disposições normativas para que os senhores tenham um quadro normativo de cada uma destas procedimentos executivos, que variam com a obrigação e com o título executivo. Quer ver? Vejam só. Aí no artigo 806, nós temos o procedimento executivo para a satisfação da obrigação de entrega de coisa mediante título executivo extrajudicial, quer dizer, o processo autônomo de execução da obrigação de entrega de coisa. Começa aí no artigo 806 e vai até o artigo 813. Essa obrigação de entrega de coisa, quando o título executivo for judicial,
A previsão está nos artigos 538, aí destacado para os senhores, e também no artigo 498. O artigo 498 trata da eficácia da sentença da obrigação de entrega de coisa. No artigo 814 e seguinte, do 814 ao 823, nós temos o processo autônomo de execução iniciado por título executivo extrajudicial, portanto, das obrigações de fazer e não fazer. De outro giro, no artigo 497, nós temos a sentença das obrigações de fazer e não fazer, e no artigo 536, o cumprimento de sentença das obrigações de fazer e não fazer. Quer dizer, quando o título executivo ele é judicial. A partir do artigo 824, e vai do artigo 824 ao artigo 909, nós temos o procedimento executivo da obrigação de pagar quantia certa, quando o título executivo é extrajudicial, então um processo autônomo de execução das obrigações de pagar quantia. E de outra parte, nos artigos 520 ao 522, nós temos o cumprimento de sentença, olha aqui, ó, provisório, cumprimento provisório da sentença que reconhece a exigibilidade da obrigação de pagar quantia. Falaremos desse cumprimento provisório. E o cumprimento definitivo, por sua vez, está a partir do artigo 523, quer dizer, do artigo 520 ao 522 é o cumprimento provisório da sentença que reconhece a obrigação de pagar quantia, e do artigo 523 ao artigo 527, o cumprimento definitivo da obrigação que reconhece o dever de pagar quantia. Esses são, portanto, os procedimentos executivos comuns, a depender da obrigação e da natureza do título executivo. Como eu lhes disse, nós temos também os procedimentos executivos especiais. Falaremos de todos eles aqui. E aí vejam, no 528, nós temos o cumprimento de sentença das obrigações de pagar alimentos. Vai do 528 ao 533. No 911 ao 913, do artigo 911 ao artigo 913, o processo autônomo de execução, iniciado, portanto, por título executivo extrajudicial, também das obrigações de pagar alimentos. Em relação à obrigação da Fazenda Pública pagar quantia, nós temos no artigo 534 o cumprimento de sentença que tem a Fazenda Pública como devedora da obrigação de pagar quantia, e no artigo 910 o processo autônomo de execução, no qual, por um título executivo extrajudicial, a Fazenda Pública seja devedora. E aí, por fim, a previsão aí da Lei 6.830, a LEF, Lei de Execuções Fiscais, que versa sobre o procedimento executivo especial das execuções fiscais. Ok? Então, senhores, era isso que eu queria lhes mostrar nesse primeiro vídeo, que é apenas uma introdução a respeito dos procedimentos executivos. E a partir do próximo vídeo nós vamos começar a estudar o primeiro dos procedimentos executivos, e no próximo vídeo nós falaremos sobre o processo autônomo de execução, iniciado, portanto, por um título executivo extrajudicial, a satisfação da obrigação de entrega de coisa. Ok? Então eu espero os senhores lá, por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.